Minha saudação a todos. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de palestra promovido pelo CORE do Rio Grande do Sul em parceria com a DVD. Hoje, o tema será Marketing de Relacionamento na Era Digital. E para falar sobre esse assunto, contamos com o palestrante Ayrton Doria, que é mestre em Administração e Negócios pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Marketing pela ESPM São Paulo, e com empreendimentos pelo CEPA da URGS, também graduado em Administração pela PUC do Rio Grande do Sul. Como docente universitário, em 26 anos na PUC, lecionou na graduação e pós-graduação nas áreas de Administração de Vendas, Marketing de Relacionamento, Planejamento e Gestão de Capital de Giro. Palestrante e consultor nas áreas de Estratégia, Planejamento, Liderança, Negociação, Gestão Financeira e Marketing de Vendas. Com vocês, então, Ayrton Doria para a palestra de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Ayrton Doria. Nós vamos conduzir a nossa palestra hoje sobre o tema Marketing de Relacionamento na Era Digital, um tema bastante importante, bastante atual nos dias de hoje, né? Então, a gente vai fazer um recorte neste tema, trazer aqui algumas reflexões, né, para que a gente possa se debruçar um pouco sobre este tema e, a partir disso, aplicar essas questões no nosso dia a dia, ok? Então, como objetivo desse nosso evento, eu trouxe aqui dois objetivos básicos a serem atingidos. O primeiro deles, nosso objetivo é estabelecer laços significativos e duradouros com os nossos clientes. O marketing de relacionamento ele tem esta finalidade, né, de estabelecer esses laços intensos, densos, fortalecidos e duradouros nessa nossa relação com o nosso cliente. Okay? E o segundo objetivo a ser alcançado é ir além de simplesmente estabelecer preço, características de produto, mas principalmente cativar a atenção do nosso cliente e fazer com que ele se sinta bem em interagir com o nosso cliente. E principalmente você que é representante comercial. Ok? Então eu trouxe aqui para a nossa condução do evento algumas abordagens, tá? Que eu vou então perpassar por elas então, para a gente poder trabalhar com vocês. O primeiro deles é o ambiente de negócios na era digital. O ambiente de negócios na era digital. Você e sua marca pessoal, aprimorando suas competências, conhecimento, habilidades e atitudes, aquilo que a gente já falou em outro encontro, a gente esmiuçou um pouquinho, né? Deu uma tangenciada nesse tema, né? Conhecendo mais e melhor as tendências de mercado e as demandas dos clientes, tá? A comunicação verbal e não verbal no ambiente dos negócios, principalmente na era digital, e ações de fortalecimento nas relações com os clientes. Tá? Então, a gente vai abordar um pouquinho de cada um desses temas, fazendo, então, uma reflexão sobre cada um deles. Primeiro, nós precisamos destacar que nós vivemos, né, atualmente, utilizando a internet e as suas ferramentas, blogs, sites ou mesmo as redes sociais. E isso tudo aliada ao relacionamento com o mercado. Então, eu costumo dizer que a internet ela trouxe, sim, grandes e maravilhosas vantagens para nós. Economia de tempo, não ter a necessidade de deslocamentos, etc., agilidade, né, rapidez, velocidade no atendimento ao cliente, etc. Porém, a internet também trouxe consigo algumas ameaças, né, na medida em que a internet ela trouxe a possibilidade do cliente nos comparar com mais e melhor com os nossos concorrentes, né? A internet também nos ameaça na medida em que, se nós não acompanharmos a tecnologia do nosso produto ou serviço que nós vendemos, a gente se torna obsoleto. E o próprio cliente se torna um especialista, talvez muito mais do que nós,
naquele produto ou serviço que nós vendemos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, de usar sim a internet e as suas ferramentas a nosso favor. Até porque o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós vivemos a era da informação, né? A internet ela trouxe-nos a possibilidade de ter acesso à informação. Então, a tecnologia, né, em termos traduzido na forma de conhecimento, tem consigo dois elementos básicos a saber: transformação e velocidade. Transformação e velocidade. Né? Por que não são mudanças? Porque a palavra mudança pressupõe retrocesso. Por exemplo, mudança dos estados físicos da matéria, água, gelo, gelo, água. Então, são processos reversíveis. O que nós estamos vivendo hoje, em termos de tecnologia, são verdadeiras transformações. Larva, borboleta, jamais borboleta-larva. E, somado a isso, a questão da velocidade, ou seja, a velocidade com que essas evoluções, essas versões de tecnologia assumem. Então, a era da informação, capitaneada por meio da internet, faz com que nós tenhamos que ter um estudo pleno, permanente, daquilo que nós vendemos, seja em termos de características, mas principalmente em termos de benefícios. Ora, como nós somos profissionais de mercado e vendemos já há algum tempo os produtos e serviços que nós vendemos, manter-se atualizado em relação às características, mas principalmente aos benefícios, se torna relevante. Por quê? Porque, na verdade, produtos e serviços são meios de nós vendermos uma coisa chamada, o quê? Soluções. Soluções. Então, se nós focarmos em soluções, onde o produto ou serviço é um meio, nós teremos condições de oferecer mais e melhor soluções personalizadas para os nossos clientes. Ademais, dentro desse contexto da era da informação, nós precisamos atuar nesse marketing de relacionamento, que a gente chama de marketing 1 a 1, marketing one-to-one, que alguns autores americanos chamam, né? Esse marketing 1 a 1 significa o quê? É eu trabalhar cada cliente de forma personalizada, de forma individual, de forma customizada. A palavra customizada vem do inglês customer, que quer dizer cliente, né? Então seria a clientelização, a personalização de produtos e serviços. Ora, eu tendo informações sobre tecnologia, conhecimento de novas tecnologias, etc., etc., e mais, conhecendo detalhadamente cada cliente, eu consigo dar uma solução personalizada para cada cliente. Nesse tocante também, dentro dessa era da informação, somado a isso, é importante nós trabalharmos não exclusivamente com um cadastro. O que é um cadastro? Nome, endereço e telefone. O mais importante nisso tudo é nós trabalharmos com uma base de dados, né? Onde hoje existe uma ferramenta chamada CRM, né? Que é o Customer Relationship Management, que traduzido quer dizer o quê? Gerenciamento do relacionamento com o cliente. Trata-se de uma ferramenta que permite-nos, ali nesse banco de dados, registrar cada movimento, cada ação que nós mantivermos com os nossos clientes. Hoje foi feita uma visita, hoje foi feito o envio de uma mensagem X, de uma mensagem Y. Então eu consigo trabalhar de forma personalizada, tendo esta ferramenta, CRM, como uma aliada, né? E aí eu consigo trabalhar essa era da informação de uma forma muito mais profissional. Vivemos, dentro desse contexto de era digital, a ideia de que vivemos a era da instantaneidade, ou seja, o trabalho quase que online, né? Então, é preciso nós estarmos atentos, por quê? Porque o que acontece hoje? Havendo a necessidade das empresas de reduzir custos e despesas, hoje as empresas, de certa forma, trabalham com estoques reduzidos. Né? Então, essa instantaneidade
de suprimento, de abastecimento, de resposta, é deveras importante. Por quê? Porque a necessidade de redução de custos e despesas se traduz de que forma? Redução de estoques, na forma de redução de custos, e redução de despesas na medida em que eu preciso um menor espaço para armazenar tanto matéria-prima quanto produtos acabados, certo? Então, só para vocês entenderem a importância dessa necessidade de redução de despesas. Com isso, é muito tênue, é muito frágil aqueles níveis de estoques que o cliente tem muitas vezes. Ele trabalha aqui quase que just in time, ou seja, com estoques para atender especificamente aquela demanda X naquele pequeno período, havendo uma necessidade de reposição de estoques, abastecimento, de uma forma instantânea, de uma forma efetiva. Algo que a pandemia, na sua concepção, trouxe uma crise de desabastecimento, né? Muitas empresas aqui representadas certamente vão se ver nessa situação que eu estou apresentando aqui, né? Então, essa instantaneidade em atender o cliente de forma online, por exemplo, o cliente nos mandou uma mensagem na parte da manhã, eu só vou responder à tarde ou lá no outro dia. Já passou a oportunidade, Certamente, se ele não se viu atendido, ele buscou o nosso concorrente e foi buscar a solução que ele precisava lá com o nosso concorrente e a gente perdeu a oportunidade de negócio com ele. Então, estar atento a essa instantaneidade passa a ser um aspecto bastante importante. Retornos esperados. Gente, é importante dar retorno. Então, vamos relembrar, para quem não lembra, né, as etapas do ciclo da venda. O ciclo da venda é composto de 3 etapas, a saber, pré-venda, venda e pós-venda. Repetindo, pré-venda, venda e pós-venda. Então, a gente vê empresas e profissionais dando o máximo de si, uma dedicação esmerada, né, de atender o cliente, de se colocar à disposição na etapa de pré-venda, né, oferecendo benefícios, oferecendo vantagens, etc, etc. Qual é o objetivo de tudo isso, tanto de empresas quanto de profissionais? Efetivar um negócio, realizar a venda. E aí nós temos aquela etapa posterior à assinatura do contrato, à emissão da fatura, à emissão da nota fiscal, à emissão do cupom fiscal, que é o momento pós-venda. Como é que está isso? Né? Quais são as empresas que realmente se preocupam com esta etapa? Né? E é importante que a gente faça esse acompanhamento, esse follow-up, porque muitas vezes o cliente ele não é bem atendido nessa etapa de pós-venda e ele acaba rompendo os elos de fidelidade conosco de uma forma muito fácil. E a gente costuma dizer que a fidelidade de um cliente ela é transitória, ela é tênue. Ou seja, essa fidelidade ela existe enquanto a gente estiver atendendo bem a ele. No momento que ele se viu alijado desta relação coesa, essa relação duradoura, ele migra muito fácil, rapidamente para a nossa concorrência. Portanto, dar retornos rápidos e consistentes é fundamental para a gente poder manter essa relação duradoura e de longevidade com os nossos clientes. É importante a gente cuidar bastante, porque ao mesmo tempo que a internet nos dá uma série de vantagens, conforme eu disse, ela traz no seu bojo também, dentro das desvantagens, uma coisa chamada impessoalidade, né? A impessoalidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao efetivarmos as nossas relações com os nossos clientes, né? Sem perder o calor humano. Eu, por exemplo, lido com meus clientes fortemente, usando o e-mail, usando as redes sociais, né? E eu tomo sempre o cuidado de sempre fazer um quebra-gelo, de sempre tratar o cliente, ainda que por meio eletrônico, mas tratar o cliente como uma pessoa, um agente, um humano que está lá do outro lado. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco vira só
um robô, nós viramos um robô na nossa comunicação, no nosso relacionamento com o nosso cliente. Então tem que tomar bastante cuidado com essa questão aí. Gente, cuidado com os excessos. Essa é a outra desvantagem que eu também trago aqui com o uso da internet e suas ferramentas e redes sociais. Cuidado com os excessos. Então, principalmente no que diz respeito à comunicação massificada. Eu disparo uma informação para todo mundo. Uma informação que às vezes não se aplica a um determinado cliente porque não faz parte do seu negócio, não faz parte da natureza da sua atividade econômica, aquela informação. Então, lembro sempre que as pessoas estão sendo bombardeadas diariamente por uma série de informações, né? E que a gente tem que tomar cuidado para fazer a seleção necessária de comunicar aquilo que realmente interessa para o nosso cliente. Eu lembro sempre, né, que em tempos passados, muitas empresas lotavam as nossas caixinhas de correspondência com flyers, malas diretas, qualquer outro tipo de comunicação impressa, achando que dessa forma estava se comunicando satisfatoriamente com a gente. E a gente observa que se tornou uma poluição aquele excesso de informações que a gente recebia e recebe eventualmente nas nossas caixinhas de correspondência das nossas casas, né? Muito bem. Seguindo à frente, então, pessoal, você, a sua marca pessoal, né? Eu costumo dizer que nós que trabalhamos com vendas, porque eu me incluo também, eu também sou um vendedor, e a gente deve se preocupar sempre com uma coisa fundamental. Independentemente do que nós vendamos, né, é importante que nós saibamos nos vender primeiro. Né? E aqui eu sempre coloco o seguinte, né, para você que está aí nos assistindo, anote a seguinte pergunta. Como é que está meu eu SA? Como é que está o meu eu SA? Porque ainda que vocês representem empresas, vocês são uma empresa. E essa empresa, que são vocês, onde muitas vezes vocês são os verdadeiros dirigentes dessas empresas, os vendedores dessas empresas, né? Como é que tu está te vendendo para o nosso cliente? Por que eu digo isso? Porque hoje vendas tem a ver com duas coisas fundamentais que eu costumo destacar. Segurança e confiança. Repito, segurança e confiança. Será que o que nós estamos vendendo, será que a nossa proposta, será que a nossa campanha visa atender aos interesses do cliente ou simplesmente aos nossos interesses em termos de vendas, em termos de remuneração, em termos de comissões? Será que eu posso confiar em ti? Será que esse produto que tu está me oferecendo, esse serviço que tu está me oferecendo, principalmente quem vende serviço, que é algo intangível, né? E aqui cabe destacar isso, né? Quem trabalha com serviço, trabalha com uma promessa de resultados, trabalha com o intangível. Então, você que trabalha com serviço, lembre-se, como tangibilizar o intangível? Como tangibilizar essa promessa de resultados que você está oferecendo para o seu cliente? Né? Então, confiança e segurança. A sociedade moderna hoje vive exatamente essa chaga, né? Essa doença social, que a gente não consegue acreditar mais nas pessoas, infelizmente. Né? Será que a nossa relação, né, nosso relacionamento com os nossos clientes, nós conseguimos, dentro dessa nossa marca pessoal, oferecer segurança e confiança? Pense nisso. Muito bem. Antes de a gente avançar nesse contexto, é importante nós destacarmos o seguinte: os nossos propósitos pessoais e os nossos propósitos profissionais. E aqui cabe destacar algo que eu considero relevante, né? O que é uma gestão, uma atuação amadora, do que é uma atuação profissional. Uma atuação amadora é a gente continuar fazendo eternamente as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Ora, como periodicamente nós somos desafiados com novas metas, novos desafios, para a gente poder atingir esses novos patamares de resultados, nós precisamos revisar
a forma como nós estamos atuando, né? Então, se nós queremos atuar de forma profissional, nós precisamos estar pautados em cima de três elementos, a saber, indicadores, metas e resultados. Repito, indicador, meta e resultado. Então, esses três elementos, né, traduzem bem a ideia do que é uma gestão profissional. Indicador, meta e resultado. Correto? Indicador por quê? Porque só se gerencia aquilo que se mede. Venda média por cliente, venda média por linha de produto, venda média por área geográfica. Enfim, aí as empresas traduzem a sua forma de atuação e mensuração de resultados por meio de indicadores. Segundo, o estabelecimento de metas, né? Uma meta a ser alcançada, que precisa ser desafiadora, mas não pode ser impossível, correto? E por último, a mensuração, a medição de resultados, que é bastante importante também. Então, a composição desses três elementos, indicador, meta e resultado, traduz o que nós podemos chamar de uma gestão profissional. Então, a condução, a nossa conduta, a nossa condução de trabalho, pautada em cima desses três elementos, dá uma conotação mais profissional. Ok? Bom, eu costumo dizer também que dentro desse nosso conceito e contexto de marca pessoal, é importante nós termos um viés empreendedor. Bom, aí alguém pode me perguntar, mas o que é ser empreendedor? A gente poderia aqui abordar várias vertentes, várias abordagens para traduzir o que é ser empreendedor, o que é empreender. Mas, acima de tudo, empreender é justamente identificar oportunidades, né? E o que é uma oportunidade? Nós podemos entender uma oportunidade como sendo ver e fazer o que os outros não estão vendo ou não estão fazendo. Vejam bem, ver e fazer, porque não basta só ver, é necessário fazer. Né? Ver e fazer o que os outros não estão vendo ou não estão fazendo. Certo? Por quê? Porque há uma saturação do mercado. Todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Portanto, empreender é justamente isso. Buscar aquele espaço de mercado que ninguém ou poucas pessoas ocuparam, buscando fazer e atuar de forma diferente. Isso é empreender. Trabalhar dentro de um conceito de autodisciplina. Por que eu digo isso, né, turma? Porque, na verdade, o que acontece? Hoje, com o trabalho home office, trabalho remoto, o trabalho online, se nós não tivermos uma autogestão, uma disciplina para atuarmos dentro da nossa rotina de trabalho, a gente acaba deixando de lado coisas importantes a serem feitas. Portanto, ter autodisciplina é fundamental, né? Atendendo aos compromissos, ainda que eu esteja em casa, com a família, com os nossos pets, os nossos animais de estimação, muitas vezes, né? Mas a gente não pode abdicar de uma coisa chamada disciplina. Né? Eu sempre falo que o que faz a diferença na vida de um profissional são os 3 Ds. Os 3 Ds que fazem a diferença na vida de um profissional. O primeiro D, determinação. O profissional de sucesso precisa ter foco, precisa ter determinação, precisa saber onde quer chegar. O segundo D, disciplina, né? Cumprir exatamente com aquilo que se propôs a fazer. E o terceiro D, dedicação, fazer as coisas com e por amor. Se entregar, ser um apaixonado por aquilo que faz. Certo? Dentro dessa ideia de autodisciplina, é importante que nós trabalhemos com uma coisa chamada planejamento. Planejamento. Né? A palavra planejamento, e aqui cabe destacar, vou abrir um parênteses aqui para destacar dois entendimentos fundamentais sobre o que é planejamento. Primeiro, planejamento visa minimizar o erro e diminuir a incerteza. Repito, planejamento visa minimizar o erro e diminuir a incerteza.
Veja que com esta afirmação, em nenhum momento eu estou querendo fazer previsões. Eu quero minimizar, mitigar distorções, dispersões. Né? Eu preciso ter uma linha de trabalho, uma linha de ação. Né? E segundo, dentro da ideia do planejamento, planejamento é a trilha e não o trilho. Ou seja, a trilha significa um caminho a ser percorrido. E não um trilho, ou seja, algo engessado que não pode ser modificado. Para quem representa aí empresas estrangeiras, multinacionais, transnacionais, etc., esse comportamento de ser e fazer planejamento é fundamental, porque as empresas, eu já tive a oportunidade de trabalhar com empresas multinacionais, e eles sempre perguntam, né, no seio dos seus profissionais, qual é o teu plano de voo? Qual é o teu plano de trabalho? Né? Qual é o teu plano de voo? Então, considerando que nós somos cerceados por novos desafios, ter um planejamento do que nós vamos executar esta semana, semana que vem, este mês, mês que vem, este semestre, é fundamental para que a gente consiga atingir o resultado lá no final do período. Sob pena de daqui a pouco a gente chegar lá e não conseguir terminar nada daquilo que foi estabelecido como objetivo ou meta. E nós, brasileiros, infelizmente, não temos na nossa cultura, né, a ideia de se fazer planejamento. A gente faz as coisas e depois vê como é que fica. E isso sobrecarrega sobremaneira nos aspectos econômicos e financeiros. Haja vista que as instituições financeiras cada vez mais são demandadas por linhas de crédito. E por que são demandadas por linhas de crédito? Muitas vezes, não estou dizendo sempre, muitas vezes para atender a capital de giro, para atender a despesas não planejadas, etc., que acabam comprometendo a saúde econômica e financeira da sua existência enquanto empresa. Dentro dessa marca pessoal, ainda que nós estejamos trabalhando online, no sistema home office, é importante que nós pautemos, né, pela nossa apresentação pessoal. Então, já aconteceu de a gente receber comentários de profissionais que, ao se apresentarem em trabalhos remotos, não se apresentaram correta e adequadamente. Algumas empresas, inclusive, assinam um contrato de prestação de serviço remoto, onde uma das cláusulas é, entre outros aspectos, que o profissional considere e preserve a sua apresentação pessoal, principalmente porque você está ali numa janela, ainda que de forma eletrônica, mas você está numa janela conversando com o seu cliente, com seus clientes, né, na sua grande maioria. Bom, vamos avançar lá. Aprimorando as suas competências nas relações comerciais. Então, agora a gente vai se debruçar um pouco, pessoal, sobre a ideia dos 3 elementos, aqueles que falam sobre competências. Ou seja, o conhecimento, a habilidade e a atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. CHA. O chá, famoso chá. Dentro da ideia dos conceitos de marketing de relacionamento. Então, lembrando sempre, ou resgatando sempre, que conhecimento é o saber, as habilidades é o saber fazer, e as atitudes é o querer fazer. Então, muitas vezes as pessoas são contratadas pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades, mas perdem as suas posições de trabalho por problemas relacionados a atitudes. Ok? Então, vejamos um pouquinho de cada um desses 3 elementos relacionados ao marketing de relacionamento. Tá? Então vamos lá, conhecimento de mercado. Qual é a importância que nós devemos dar em termos de conhecimento de mercado? Aquilo que eu falava anteriormente. Ou seja, será que nós realmente conhecemos verdadeiramente o nosso mercado? Nós conhecemos verdadeiramente as nossas atribuições, nosso potencial de trabalho? Eu sempre digo, né? Assim como um médico precisa se atualizar, um engenheiro, um dentista, um arquiteto, um contador, um administrador precisa se atualizar, nós, enquanto profissionais de vendas, precisamos também
permanentemente mantermos-nos atualizados em termos de conhecimento. E aqui eu me refiro ao conhecimento de mercado, né? Conhecimento de tendências, hábitos de consumo, etc, etc. Conhecimento da tecnologia que faz parte do nosso produto ou serviço que a gente vende. Enfim, ter um nível de conhecimento elevado. Lembrando sempre que o que nós vendemos não é necessariamente produtos e serviços, mas sim soluções por meio de produtos e serviços. Essa é a ideia. Ou seja, quanto mais eu conhecer, quanto mais eu souber a respeito do produto ou serviço que eu vendo, maior será a probabilidade de eu oferecer a solução personalizada, né? Fortalecendo os elos de relacionamento, sobremaneira pelos aspectos de confiança e segurança. Ok? Bom, conhecimento da empresa onde a gente trabalha. Né? Conhecer o fluxo de trabalho, ou seja, geramos o pedido, geramos a venda, né? Qual é o tempo, qual é o trâmite. E aqui é importante destacar, principalmente para você que trabalha em indústria, também em varejo, né? Mas indústria, conhecer o processo produtivo. Algum tempo atrás, fazendo uma convenção de vendas para uma equipe de uma indústria, uma das atividades do evento era a equipe comercial visitar a área de produção, saber como é produzido, como é envasado o produto, como é embalado o produto, como é despachado o produto, enfim, conhecer toda a dinâmica da forma como as coisas acontecem dentro da empresa representada. Então isso é bastante importante. Algumas empresas colocam isso até como, entre aspas, uma obrigação do representante comercial, né, visitar periódica e sistematicamente a empresa representada, porque ele é os olhos, ele é a informação, ele é a representação efetiva da empresa junto ao cliente. Ok? Outro aspecto relacionado ao conhecimento. Conhecimento de produto. Né? E aqui cabe destacar a importância de se conhecer o produto, seja em termos de características, seja em termos de benefícios. Mas, e sobremaneira, nos benefícios. Por quê? Porque as características de um produto, a sua descrição técnica, isso é facilmente encontrado na internet. Agora, aquilo que não é encontrado na internet é aquilo que você sabe, é a informação que você pode prestar, né? É o conhecimento que você dispõe. Então, isso não está na internet. E é aí que o teu relacionamento se fortalece, na medida em que esse conhecimento reforça ainda mais aquilo que eu falei anteriormente, a segurança e a confiança, né? No sentido de dar ao seu cliente a solução sob medida, a solução necessária, a solução demandada. E por último, mas não menos importante dentro dessa minha abordagem, em termos de conhecimento, é o conhecimento do cliente, né? Volto a insistir, não apenas a ideia do conhecimento, nome, endereço e telefone, mas conhecê-lo em profundidade, né? A natureza do seu negócio, quais são as suas aspirações em termos de negócios, enfim, sair do feijãozinho com arroz, né? Ter um conhecimento mais aprofundado e ter a informação atualizada a respeito de o que ele comprou, o que ele comprou da última ou das últimas vezes, o que ele deixou de comprar, como é que foi esse histórico de relacionamento, né? E aqui é importante a gente, tendo esse conhecimento de produto, oportunizar a realização do que nós chamamos de cross-selling. O que é o cross-selling? Cross-selling é fazer a venda adicional, a venda complementar, né? Porque muitas vezes nós temos no nosso mix de produtos que podem e devem ser adquiridos de forma complementar, né? Ou ainda proporcionar o que a gente chama de upselling. O que é o upselling? É vender produtos para os nossos clientes, versões mais superiores, versões superiores daquele produto que ele normalmente adquire, né? Com maior valor agregado, com maior volume de benefícios, etc, etc.
Então, eu conhecendo o produto e eu conhecendo o cliente, eu consigo favorecer essas minhas ações de cross-selling, upselling, né? Na medida em que eu consigo trabalhar a ideia de uma melhoria de performance nas minhas relações comerciais com os clientes. Ok? Bom, passemos então para habilidades, que é o saber fazer. Nesse tocante, cabe destacar aqui 2 elementos básicos a saber, né? Negociação e comunicação. Ora, como a gente abordou na palestra anterior, negociação na prática, eu volto a destacar alguns aspectos importantes rapidamente. Primeiro, uma negociação bem realizada é aquela que ela tem, né, como resultado algo que é bom para todas as partes envolvidas. Uma negociação bem feita é aquela que beneficia a todos, e não uma ou alguma parte dessa negociação, certo? Bom, é importante destacar sempre que, ao fazermos uma negociação, é importante sempre nós revisarmos o que ficou acertado. Via de regra, muitas vezes, num diálogo, numa negociação, que às vezes, no pipeline, que a gente chama, né, que é a etapa desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento do negócio, esse período nós chamamos de pipeline, né? Muitas vezes, alguns argumentos foram abordados, algumas informações foram trazidas, e é importante no fechamento do negócio fazer o repasse de tudo aquilo que ficou realmente acertado nesta negociação. Bom, em termos de comunicação, eu vou abordar esse tema um pouco mais adiante aqui dentro da nossa palestra, em que eu vou falar no tópico comunicação verbal e não verbal. Então, aí eu vou explorar esse tema um pouco mais adiante. Muito bem, e aí entramos no terceiro elemento das competências, que são as atitudes, né? São as atitudes, que é o querer fazer. E aqui é importante alguns aspectos essenciais. Primeiro, nós que trabalhamos com vendas, a palavra que nós mais ouvimos, certamente, é a palavra não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco a gente é envolvido nessa atmosfera de não, de pessimismos, de dificuldades, de pensamentos negativos, etc, etc. Então, a gente tem que fazer, como é que eu posso dizer assim, a cada visita, a cada contato com o cliente, nós temos que ter um refresh, né? Sair de cada relacionamento e fazer uma revisão nos nossos pensamentos para que a gente não entre negativo no próximo contato, no próximo relacionamento que eu vou ter com o próximo cliente, né? Então, isso é bastante importante. É importante que nós tenhamos, ainda que as questões estejam difíceis e desafiadoras, é importante nós mantermos uma coisa que é fundamental na nossa profissão, que é a motivação. Lembrando sempre, o que é motivação? Motivação quer dizer motivos para ação, né? Motivos para ação. Motivação. E eu sempre pergunto para as pessoas, né? Quais são os teus motivos? Quais são os teus objetivos? Então, o que mantém uma pessoa motivada são os seus motivos. E é importante a gente, periódica e sistematicamente, fortalecer esses nossos motivos aí. Conhecendo mais melhor as tendências de mercado e as demandas dos clientes, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Se um médico precisa se atualizar, conforme eu disse, né? Todo e qualquer profissional precisa se atualizar, um engenheiro, profissional de vendas, nós precisamos, sim, permanentemente buscar novos conhecimentos, novas leituras. Eu acho que a internet ela nos ajuda sistematicamente nessa possibilidade, ou seja, eu não preciso lançar mão de livros, revistas, etc, etc, porque eu encontro uma farta publicação na internet, né? Então, manter-se atualizado é um aspecto bastante importante, até para, muitas vezes, entender quais são as tendências de mercado, né? Eu costumo afirmar também, pessoal, que o profissional de sucesso é um eterno aluno, né? Nós sempre estamos aprendendo algo novo, né? Algo diferente. Então, nós precisamos aprender a aprender. Essa história de que, isso aí eu já sei tudo,
não preciso aprender mais nada. Não. Sempre é importante a gente aprender algo novo, né? Principalmente nós temos que ser especialistas na nossa área de atuação, né? Nós precisamos ser especialistas. É importante nós compreendermos cada vez mais necessidades e expectativas, né? Alguns dias atrás, dando um curso relacionado a atendimento, eu falava sobre encantar cliente, né? Ou seja, o que é encantar um cliente, né? O encantamento do cliente, a satisfação de um cliente, está pautada em cima de duas variáveis. De um lado, expectativa, de outro lado, percepção. Expectativa, percepção. Correto? Muito bem. Quando o cliente ele tem uma certa expectativa, né, e ele recebe o nosso atendimento, a nossa atuação, o nosso relacionamento, ele tem um nível de percepção. Se essa percepção ficou abaixo do que ele espera, ele se sente completamente insatisfeito. Se, por outro lado, esta percepção dele está no mesmo nível da expectativa, ele teve um atendimento satisfatório. No entanto, o que realmente fortalece o relacionamento com os clientes é o encantamento. E o que significa o encantamento? É fazer com que o cliente perceba mais do que ele espera. Fazendo com que ele, puxa vida, né, ele se encantou, porque ele não esperava aquilo que ele recebeu. O seu nível de percepção ficou superior à sua expectativa. Isso é o que nós chamamos de encantar o cliente. Então, conhecer as necessidades e expectativas do cliente é fundamental para que a gente possa, por meio do nosso relacionamento, né, fortalecer esses elos, essa cadeia, e principalmente utilizando, né, as ferramentas digitais. Nunca é demais nós tratarmos de que nós não vendemos produtos e serviços. Claro, é uma figura de linguagem que eu estou usando aqui, né, pessoal? Na verdade, o que nós devemos estar focados é em vender soluções. Vender soluções, onde produto e serviço é meio de a gente proporcionar esta solução. E aqui, nunca é demais a gente relembrar, e eu acredito muito nisso, né, que, na verdade, a propaganda boca a boca ainda é a melhor forma de a gente ter a nossa atividade profissional propagada. Eu costumo afirmar que o nosso desafio enquanto profissionais de vendas é transformar o nosso cliente no nosso vendedor, né? Ou seja, que ele se torne um nosso fã. E quando o cliente é nosso fã, ele faz questão absoluta de nos indicar para os seus conhecidos, para os seus amigos, para os seus familiares, né? Quando ele é verdadeiramente nosso fã. Então, quando eu deixo de focar em produtos e serviços e passo a focar em soluções, a probabilidade de a gente intensificar e fortalecer esse relacionamento tende a ser muito maior, né? Com isso, eu consigo fortalecer os elos de segurança e confiança que eu havia falado anteriormente. Vamos então nos debruçar um pouquinho sobre o tema comunicação, né? O tema comunicação, seja a comunicação verbal, seja a comunicação não verbal. Então, antes de eu prosseguir neste tema, eu quero fazer 4 proposições aí, 4 proposições sobre este tema. Primeiro, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. O óbvio não é tão óbvio assim. O óbvio precisa ser dito. 2. Tão importante quanto o que se diz é como se diz. Tão importante quanto o que se diz é como se diz.
né? E muitas vezes as pessoas têm razão, mas a forma como elas se expressam, elas perdem a razão. Elas perdem a razão. Então, tão importante quanto o que se diz é como se diz. Terceiro aspecto aí para destacar. O emprego das palavrinhas mágicas, né, pessoal? Eu sei que eu estou falando o óbvio e o ululante, mas conforme eu disse anteriormente, o óbvio não é tão óbvio assim, certo? Então, o emprego das palavrinhas mágicas, isso faz uma diferença monumental, vamos chamar assim, né, nas relações interpessoais nossa com o nosso interlocutor. Muito obrigado, com licença, por favor. Desculpa. Olha, errei aí o pedido. Nós pedimos desculpas aí pelo nosso erro, alguma coisa, quando acontecer e tal, etc, etc. Isso faz a diferença. Isso dá personalização no relacionamento. Isso fortalece as relações humanas. Tá? Quarto e último, pessoal. Cuidado com o que se escreve, né? Seja por e-mail, seja em mensagens de WhatsApp, seja áudios de WhatsApp também. A gente vê, de certa forma, muita gente escrevendo mal. Tá? Ademais, o nosso idioma, a língua portuguesa, ela é uma língua que, dependendo da forma como eu escrevo, dá um sentido ou dá outro sentido. E aí isso pode ocasionar múltiplas interpretações, fazendo com que haja ruído nessa comunicação. Então, sempre é importante nós prestarmos muita atenção, né, naquilo que nós estamos escrevendo. E aqui cabe destacar, não responda mensagens, seja de WhatsApp, seja de e-mail, de cabeça quente. Isso nunca será uma boa decisão, nunca será uma boa decisão. Tá? Então, é importante a gente lembrar sempre desses aspectos aí. Então, dentro desse conceito de comunicação não verbal, eu destacaria que como primeiro elemento é o saber vender a si mesmo. Né? Saber vender a si mesmo. Nos meus idos de professor de universidade, eu sempre dizia para os meus alunos, o que vai fazer uma empresa te contratar e não contratar o teu vizinho? Ou contratar o teu vizinho e não te contratar? O que tu tem de diferente, de especial, a mais, que o teu vizinho aí não tem? Considerando que vocês estudaram na mesma época, na mesma instituição, o mesmo conteúdo, com os mesmos professores. Então, saber se vender é algo fundamental. Né? Saber atuar de forma profissional. Porque, infelizmente, a palavra vendas, a atividade de vendas no país, no Brasil, tornou-se uma atividade do tipo, não serve para trabalhar com outras coisas, vai trabalhar com vendas. O que eu acho, particularmente, que não é por aí. Tá? A atividade de vendas é e precisa ser profissional. E para ser profissional, ela precisa ser bem trabalhada por todos que ali estão. Tá? Postura e atitude. Tá? Ter postura e atitude é fundamental para a gente poder comunicar bem aquilo que a gente deseja. Comunicar apenas o necessário. Tá? Esses dias eu estava conversando com um grupo de colegas vendedores e a gente estava trocando algumas ideias, experiências de vida profissional, né? E aí um deles disse o seguinte, uma coisa que eu achei bem interessante. Depois que tu fechar o negócio, não fala mais sobre o negócio. Eu achei bem interessante essa colocação. Tá? E a gente também tem que tomar cuidado, dependendo do tipo de negócio, dependendo do tipo de produto que a gente venda, que o travesseiro é o maior inimigo de um profissional de vendas. O cliente pode dormir e no outro dia ter uma decisão contrária àquela que ele encaminhou na véspera, quando a gente praticamente fechou o negócio. Então, uma vez fechado o negócio, não se fala mais sobre o negócio. E tome muito cuidado com o fechar o negócio posteriormente. Pode ser que o cliente mude de ideia. O óbvio precisa ser dito, tão importante quanto o que se diz é como se diz, né? E muito importante aqui, problemas de comunicação geram estresse, retrabalho e despesas. Né? Então é importante nós destacarmos exatamente isso. Então, embora nós tenhamos uma série de ferramentas
para nos comunicar, ainda assim nós, por vezes, pecamos muito nesse aspecto da comunicação, né? Então eu sempre lembro que é importante nós darmos retorno, né? Comunicarmos, abusarmos da comunicação, justamente para evitar exatamente essas questões relacionadas a estresse, né? Ah, mas eu achei que tu ia fazer, eu achei que tu sabia, coisas do gênero, né, pessoal? Então, evitar esse tipo de situação, que problemas de comunicação nos levam a esses problemas de relacionamento, né, gerando estresse e abalando as estruturas, né, de um relacionamento com a nossa carteira de clientes. Além, é claro, de retrabalhos e despesas, né, porque a gente, por problemas de comunicação, muitas vezes isso culmina em retrabalhos e, em alguns casos, também, e principalmente, em despesas, algo que precisa ser mitigado, minimizado, principalmente nos dias atuais. Ações de fortalecimento nas relações com os clientes. Aqui algumas ideias importantes assim para destacar, né, turma? Primeiro, demonstre interesse no cliente, não na venda. Demonstre interesse no cliente. Isto é marketing de relacionamento, né? Interesse no cliente, interesse no negócio do cliente. Até porque nós estamos evoluindo de um modelo de venda transacional para uma venda consultiva, né? Para uma venda relacional, certo? Mapeie suas necessidades. O que eu observo na prática? Que muitas vezes o profissional de vendas, na sua ansiedade de vender e fechar o negócio, fica falando do seu produto, da sua empresa, e esquece muitas vezes de ouvir efetivamente qual é a necessidade do cliente, né? Cometendo um grande erro dentro das etapas da venda, que é a sondagem. O que é a etapa da sondagem? A etapa da sondagem é aquela etapa em que nós vamos mapear essas necessidades, de maneira que nós possamos entrar em sintonia fina com o nosso cliente de forma mais plena, mais rápida e mais intensa. Tá? Então, é importante fazer esse mapeamento de necessidades. Outro detalhe importante, né? Nem sempre quem compra de nós, ou da nossa empresa representada, é o dono da empresa, é o usuário daquele produto. Então nós temos que ter muito cuidado para falar a língua, entre aspas, a língua do cliente, né? Usar termos menos rebuscados quando o cliente fala desta forma, ou buscar uma linguagem mais eloquente quando o cliente fala de uma forma mais precisa, né? Então, fale a língua do cliente. Embora ele esteja falando muitas vezes errado aquele termo, mas é a forma como ele conhece, como ele se relaciona com aquela palavra, com aquela situação. Atualize o cliente, mas não o sature, né? Estou aqui reforçando aquela tese que eu apresentei anteriormente ali, né? Cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos, né? Então, atualize, mas não sature. Vivemos uma era em que a padronização está dando lugar à customização, né? E para ilustrar essa situação, eu sempre cito o caso das lojas de móveis. Ou seja, nos dias de hoje, o que prevalece mais? Lojas que vendem móveis prontos ou lojas que vendem móveis sob medida? Né? Certamente vocês vão me responder, lojas que vendem móveis sob medida. Por quê? Porque a necessidade individual de cada cliente, ela é única, ela é universal. Portanto, oferecer uma solução sob medida, isso é fundamental. Por último, mas não menos importante, foque em soluções. Foque em soluções. Se nós focarmos na solução como sendo o aspecto principal da nossa forma de atuação, certamente as nossas relações, os elos de relacionamento com o nosso cliente tendem a se tornar cada vez mais sólidos. Bem, senhores, solução para tudo isso, né? Solução para tudo isso, né? Eu sempre digo que nada acontece neste mundo não sem antes
as pessoas pensarem. Ou seja, de que maneira eu posso fazer algo diferente. E isso passa necessariamente por um pensar diferente, né? Todos nós só temos celular porque alguém um dia pensou o seguinte: por que para eu telefonar eu tenho que estar conectado por meio de um fio a uma tomada na parede? Então alguém pensou na ideia de criar um produto, né, portátil, em que nós, né, levamos para todos os lugares em que a gente vai, né? Então o ponto de partida de tudo isso que a gente está falando aqui é pensar diferente. Esse é o ponto de partida. Eu tenho que começar a pensar diferente. E para pensar diferente, eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta: por que não? Toda vez que eu perguntar por que não, eu estou desafiando as coisas como elas são ou como elas estão, né? Por que não? E fazer diferente, pessoal. Não adianta nada a gente só pensar diferente. É aquilo que eu falava lá em oportunidade. Ver e fazer o que os outros não estão vendo ou não estão fazendo. Para a gente ter sucesso nessa nova caminhada do marketing de relacionamento, a gente precisa pensar diferente. Mas isso só não basta. É necessário nós fazermos diferente. Fazermos diferente. Isso sim nos levará a um novo patamar de relacionamento com os nossos clientes. Amigos, eu sempre gosto de, quando trabalho com um curso ou uma palestra, porque senão daqui a pouco eu ouvi uma série de ideias, uma série de propostas, mas eu gosto muito de perguntar para as pessoas: qual é o teu compromisso? Não com a tua empresa representada, um compromisso contigo mesmo. Porque tu destinou alguns minutos, uma hora da tua vida para assistir a essa palestra. E se ela não te deixou uma mensagem, se ela não te deixou uma dica, se ela não te deixou uma reflexão, ela foi inócua para ti. Então, para que ela seja diferente para ti, eu te convido a pensar e fazer diferente. E efetivamente assuma um compromisso, não comigo, mas contigo mesmo. Senhoras e senhores, eu sempre conclamo a todos: faça a diferença. Meu falecido pai partiu e sempre me dizia: meu filho, não seja mais um. De mais um, o mundo está lotado. Seja diferente. Faça diferente. Por quê? Para o bom profissional, o mercado nunca esteve e nunca estará saturado. Para bons profissionais. Seja diferente. E aqui, quando a gente fala do ser diferente, não é ser mais que os outros. Mas qual é a tua marca pessoal? Né? Qual é o teu eu SA? Como é que ele está? Que diferença essa marca faz na vida dos teus clientes? Leve isso com você. E principalmente, pessoal, eu desejo a todos que tiveram a oportunidade de assistir aí o nosso trabalho, muito sucesso e excelentes negócios. Muito obrigado. Lembro todos que agora no mês de agosto, no próximo dia 26 às 20 horas, vocês terão uma nova palestra à disposição de vocês aqui do Core, com meu colega Leandro Fagundes, que vai abordar o tema Gestão da Carteira de Clientes. Prestigiem, tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado, sucesso e até uma próxima. Muito obrigado. Fiquem agora com o nosso procurador jurídico, Dr. Christian Feoli, que falará sobre os principais aspectos que envolvem o óbito do representante comercial durante o transcorrer da relação de representação. Boa palestra a todos, boas vendas. Passando aqui mais uma vez, na qualidade de procurador jurídico da entidade, para dar a minha contribuição ao ciclo de palestras da entidade. Dessa vez eu optei por um assunto que já foi objeto de outras conversas em meios eletrônicos aqui da entidade, mas que ainda continua chegando muita e muita dúvida a respeito.
que é o óbito do representante comercial. Então eu vou procurar ser o mais didático possível. Eu vou direto ao tema, sem rodear, evitando rodeios. Tá? Se o representante comercial for pessoa natural, pessoa física, e ele faltar no transcorrer do contrato de representação comercial, os herdeiros dele não terão direito ao direito indenizatório, com perdão da redundância, a 1/12. Ah, doutor, mas não foi ele que deu causa ao contrato, ele faleceu num acidente. A doutrina é pacífica já, a doutrina e a jurisprudência, que ele não faria jus, os herdeiros dele, no caso, não fariam jus. Se o representante comercial representar uma determinada fábrica através de uma empresa, o Christian Feoli Representações. Bom, se o Christian Feoli Representações tiver mais de um sócio, tá? E um desses sócios faltar, tá? E a empresa não tiver cláusula no contrato social prevendo a extinção dela em virtude do óbito de um dos sócios, a empresa vai continuar representando a fábrica X, tá? Vai colocar um sócio no lugar. E se a fábrica X não quiser mais dar continuidade na representação comercial, bom, aí tem que indenizar o representante, que no caso é a empresa Christian Representações, tá? No 1/12 normal, tá? Por isso que não pode o sócio remanescente, quando não tem cláusula de extinção da empresa, simplesmente parar e esperar a representada fazer um contato para efetuar o pagamento do direito indenizatório. Porque o que a representada vai fazer se ela consultar um advogado? Ela vai dizer que o representante dela, que é uma empresa de representação, está sendo desidioso, não parou de vender, abandonou a representação e vai quebrar o contrato por justo motivo e não vai pagar nada. Portanto, não parem se houver o óbito de um dos sócios e não tiver cláusula de extinção da empresa no contrato social. Se tiver cláusula de extinção da empresa, bom, aí o representante, o sócio remanescente, não faz jus ao direito indenizatório. Espero ter me feito entender, procurei falar da maneira mais fácil possível, tá? Novamente, me coloco à disposição de todos. Eu sou o Christian Feoli, procurador jurídico aqui da entidade. E o que vocês precisarem no nosso e-mail, que é juridico@core-rs.org.br, no 3333-8550, código 51, peçam o ramal do departamento jurídico, ou nos demais canais de comunicação aqui do Conselho. Ligou para nós, falou conosco, pode ter certeza que nós vamos responder, tá? Pode ser também por WhatsApp, eu até coloco meu telefone aqui se alguém quiser, que é o 51993265703, tá? Que é só passar um WhatsApp para mim, sem problema algum, eu faço contato, tá ok? Um grande abraço, é sempre um prazer ajudar e boas vendas para todos.